noite, Instagram, boa noite, YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Dores Nunca Mais. Aqui nesse canal, eu te ensino a ficar livre para sempre das dores de cabeça, das dores musculares e das dores inflamatórias. O episódio de hoje é as emoções no processo de dor. O meu nome é Flávia Cristiane. Eu sou terapeuta integrativa, especialista em medicina tradicional chinesa. Para quem está no Instagram e quiser acompanhar os slides, eu também estou ao vivo no YouTube com o nome Farmácia do Mato. Então vamos lá? Primeiro slide da noite. Hoje eu escolhi falar das emoções no processo de dores. No nosso corpo. As dores, elas são um sinal, né? De que nós precisamos melhorar algo, de que algo não está bem. E que o nosso corpo, ele está gritando, ele está dando sinal que nós precisamos melhorar a nossa saúde, né? Então, através da medicina chinesa, ela nos ensina a equilibrar. É assim que o chinês fez, né? A história da medicina chinesa, ela tem mais de 4.000 anos. E esse tópico eu escolhi hoje, relativo ao Dia dos Namorados, porque nós temos aí o tempo todo muitas emoções. E no Dia dos Namorados, mais uma, né? Então, tem muita gente que está aí acompanhado, feliz. Tem outros que estão acompanhados, tristes. E tem outros que estão sozinhos felizes e outros sozinhos tristes. Então, a emoção, ela sempre vai nos trazer uma dor, né? Uma dor, se ela continuar persistindo no nosso organismo, ela vai gerar estagnação. Então, sempre a gente tem que cuidar dessas emoções. Boa noite, YouTube. Então, vamos lá para o nosso primeiro slide. Então, as emoções, né, na visão da medicina chinesa, cada emoção, todas as emoções, ela nasce, segundo a medicina ocidental, ela nasce em nossa mente. E a medicina chinesa, ela vê um pouquinho diferente. Ela nasce todos no nosso coração, né? Então, a emoção alegria, por exemplo, ela vai afetar mais o elemento. Na tela você pode ver aí uma estrela de 5 pontas, de pontas coloridas, né? Então, o elemento fogo representado na cor vermelha, o amarelo representa o terra, esse cinza escuro, ele representa o elemento metal, o azul, nessa figura, representa o elemento água, e o verde representa o elemento madeira. E cada um desses elementos, ele tem o que o chinês chama de órgão e víscera, e que aqui no Ocidente nós simplesmente chamamos todos de órgãos, né? Então, a alegria, que é a primeira emoção aí, ela atinge mais o elemento fogo, mais o coração, né? O elemento fogo, ele é o coração e o intestino delgado, e também o pericárdio e o triplo aquecedor. O triplo aquecedor na medicina chinesa, ele é representativo, mas ocidentalmente a gente não tem conhecimento, né? Ele não é um órgão, ele é uma representação. O pericárdio, ele envolve o coração. Boa noite. E aí, a alegria, todas essas emoções que estão aí na tela, a alegria, a preocupação, a tristeza, o medo, né? Todas essas emoções, se elas são saudáveis, desde que sentidas por pouco tempo, né? Sentir elas o tempo todo, em demasia, vai fazer com que a pessoa adoeça. E à medida que nós trabalhamos através da medicina chinesa, se isso está parado, né? A gente está sentindo determinada emoção, mesmo que seja a alegria, que aqui no Ocidente nós temos alegria, né? É uma coisa boa.
Então, mas se a gente continuar sentindo essa alegria o tempo todo, ela vai virar euforia, né? Ela vira agitação. E aí ela causa outros aspectos no organismo prejudicando. Então, a gente precisa equilibrar, né? Se eu começo a sentir alegria o tempo todo, o que é alegria? Não ligar para nada, ficar agitada, eu fico eufórica. Isso é um tipo de alegria exacerbada que ficou muito no meu organismo, seja lá por qual motivo. E aí ele vai gerar alguma deficiência no organismo, porque essa alegria exacerbada, ela não é uma coisa natural. E aí vai fazer com que algo desequilibre, e a dor, ela é um processo de desequilíbrio do organismo. Então, à medida que eu faço, né, que eu faço com que todas as emoções e que essa emoção circule, que ela não fique parada o tempo todo no meu organismo, eu vou ficar livre da dor para sempre. Então, o outro sentimento aí, que aí ele vai ser mais característico de afetar o elemento terra, é a preocupação, a obsessão, a ansiedade. A ansiedade, né, como eu disse, todos os sentimentos eles nascem no coração, de acordo com a medicina chinesa, no Shen, tá? O Shen é a mente em medicina chinesa, mas o Shen também é o rim, porém escrito de forma diferente. Então, o chinês, ele tem a fonética parecida, mas os caracteres eu não coloquei aqui, mas vocês precisam saber que os caracteres, eles são diferentes, dizendo de coisas diferentes, né? Esse é o termo, a tradução de forma diferente. Então, essa preocupação que também vai nascer, né, em nossa mente, a partir do nosso coração aí, ela também, se ficar muito tempo no nosso organismo, ela também vai gerar desequilíbrios. Então, é normal que a gente sinta preocupação por determinado evento que pode ter acontecido na nossa vida, mas ele não pode persistir, né? Então, a preocupação, a obsessão, a ansiedade, boa noite, elas vão gerar uma deficiência do elemento terra. O elemento terra, ele é representado pelo baço pâncreas e pelo estômago. Eles são responsáveis por metabolizar o nosso alimento e, junto com o pulmão, formar nossa energia de defesa, o que nós chamamos aqui de imunidade. O próximo sentimento que está aí no slide é a tristeza, né? A melancolia, a nostalgia, a angústia. Ela vai afetar de forma mais forte o elemento metal, que é o pulmão e o intestino grosso. Então, nós precisamos sentir a tristeza, é normal. Então, por exemplo, quando a gente fica, né, passa por um evento, por exemplo, o luto, então a gente não pode simplesmente ignorar. A pessoa que ela não sente a tristeza por um evento do luto, de um parente que afeta ela também está em desequilíbrio. Então, não sentir essa tristeza, não sentir o luto, isso é um exemplo também de desarmonia. Porém, né, cada pessoa... boa noite, Cris. Boa noite, Instagram. Então, cada pessoa que sente uma emoção por um tempo maior do que deveria, né? Não existe limite, não existe o tempo mínimo e não existe o tempo máximo, mas não sentir ou sentir por muito tempo, isso demonstra um desequilíbrio no nosso organismo. Então, o próximo sentimento aí é o do medo, né? Pavor, pânico, insegurança. Então, esse tipo de emoção, ele vai afetar mais o rim. Então, da mesma forma, né, que os outros sentimentos, ele também, demasiado no organismo, vai causar um desequilíbrio. E como que o medo, por exemplo, ele causa um desequilíbrio? A gente sabe que a pessoa está com medo do rim ou uma preocupação, porque mais à frente vocês vão ver que tem sintomas diferentes. Então, por exemplo, o medo do rim é um medo diferenciado, que é um medo que faz soltar, né,
soltar mais o xixi, ter a vontade, a urgência de urinar ou a urgência de ir ao banheiro para defecar. Então, isso é um medo diferenciado do rim. Então, a gente também não deve ficar com essa emoção por muito tempo. E claro que, diante de uma situação, a pessoa deve sentir medo. Então, ela está passando por um momento ali de sendo assaltada, por exemplo, é normal. Anormal seria se a pessoa não tivesse, se a pessoa é corajosa demais, porque como vocês vão ver mais à frente, a coragem, ela cabe ao rim. Então, se a pessoa ela é corajosa demais, existe um desequilíbrio para mais. Então, a gente tem que se atentar a voltar a esse equilíbrio para que as emoções sejam restabelecidas, para que a saúde seja restabelecida e para que a pessoa fique livre das dores de forma definitiva. E o próximo é a raiva, né? A impaciência, o rancor. Então, essas são emoções que vão agredir mais o fígado. E quando eu digo agredir, né, determinado órgão, quer dizer que ele vai agredir mais. Então, ela vai agredir mais o fígado, vai agredir mais a vesícula biliar. E esse órgão, ele vai sentir o primeiro impacto e depois os outros, né, vão sentir um impacto igualmente, né, assim, porque um vai puxando a energia do outro, já que nosso corpo é um conjunto. Então, eu já brinquei em outras lives e volto a falar que nós não somos um conjunto de pele, um conjunto de ossos, um conjunto de órgãos, né? Nós não somos um conjunto, nós não somos unidade, nós somos um conjunto de tudo isso. Então, o corpo humano, ele é o conjunto de todos esses órgãos da pele, de cada um dos nossos tecidos, para que a gente seja um ser humano. Então, por isso, é o diferencial da medicina chinesa, porque a medicina chinesa, ela busca o que está acontecendo no todo, para que aquela manifestação. Então, é muito comum ao profissional da medicina chinesa, como eu sou, em acupuntura, receber mais pessoas, né, buscarem mais pela dor mesmo. Porque a dor é o que move o ser humano a sair daquela, o que muitos chamam da zona de conforto, né? Então, cada um tem o seu nível que vai conseguir aturar aí, né, pela vida, mas alguns sentem mais, outros sentem menos, e esse incômodo vai fazer com que a pessoa busque ajuda. Então, a ajuda, por exemplo, na acupuntura, é muito normal que as pessoas entendam a acupuntura só como ansiedade, que está cada vez mais as pessoas falando que a ansiedade, assim, a acupuntura trata a ansiedade, e dores, que o maior número de clientes são pacientes de dor. Então, é mais comum que eles me procurem a respeito para tratar a dor. Então, vamos pro próximo aí. As emoções, né, e a responsabilidade de cada órgão. Então, como eu mostrei para vocês, a estrela de 5 pontas, cada órgão, ele tem uma responsabilidade. Então, o coração, né, do elemento fogo, ele vai ser o governador. Se ele estiver saudável, ele vai dirigir as emoções, né, por exemplo, o pensamento, com perspicácia e com clareza. Ele é a residência do espírito, é o Shen, é a residência da mente, da consciência, do pensamento claro. Então, ao contrário, se a pessoa não estiver com pensamento claro, um dos motivos pode ser que o coração, né, o elemento fogo, está em desequilíbrio. E esse, como eu disse, esse desequilíbrio vai, depois, se persistir, vai se expandir para outros órgãos, né? Então, o pulmão, ele é o ministro, né? Ele é o encarregado da ordem que o governador deu. Então, ele em equilíbrio, ele governa as emoções e governa o movimento. O pulmão, o elemento metal, ele governa o Qi, a nossa energia vital. Então, se ele ficar desequilibrado, vai haver uma obstrução dessas emoções.
Então, o próximo é o fígado e ele é o general. Ele ele vai traçar as estratégias para que sejam superadas pelo organismo. Ele vai governar as emoções, né, junto com os outros. Então, o pulmão vai governar as sensações e o fígado vai governar as emoções. Então, quando a gente fala que a gente tem uma emoção exacerbada, tudo que é exagerado, ela tende a subir, né? E aí vai prejudicar o fluxo da nossa energia vital, vai prejudicar o nosso Ti. Então, a gente diz que em toda dor existe o fluxo do Ti, ele foi prejudicado. Então, o fígado está envolvido, né? Ele é equilibrado junto com a vesícula biliar. A vesícula biliar, ela é a víscera que anda junto, né, que está no elemento madeira, mas a gente chama ela de víscera curiosa, porque ela tem uma função diferente. Então, ela se encarrega do julgamento e das decisões, que o general traçou, né, estrategicamente. Então, assim, se a vesícula biliar, vamos dizer, tiver obstruída, como que a vesícula biliar obstrui? Também pelos sentimentos de raiva, mas, como eu falei no slide anterior, né, de impaciência, de rancor, porque vai obstruir, vai atrapalhar o elemento madeira todo, fígado e vesícula biliar, mas também através da alimentação. Então, assim, a dor, ela está muito ligada à alimentação, nossos hábitos do nosso dia a dia, né? Então, eu preciso saber quais os alimentos vão prejudicar. Então, um dos alimentos que prejudica muito fígado e vesícula biliar são as gorduras, né? Coisas que são quentes demais, né? Então, alimentos muito picantes, né? Canelas, alimentos muito termogênicos. Então, é uma questão, por exemplo, dos chás detox, que muita gente usa chá detox aí, pondo cúrcuma e gengibre o tempo todo. Então, isso vai aquecer o fígado, vai aquecer a vesícula biliar. Então, mas ele não é um antioxidante? Mas se a pessoa já passa por situações de estresse, ela já aquece esse fígado e esse elemento, né, essa vesícula biliar, esse elemento madeira já está entrando em desequilíbrio de outras formas, esse alimento gengibre, esse alimento canela, né, esses termogênicos, eles vão ser prejudiciais. E como que eu tenho que fazer para que eles não sejam? Eu tenho que usar outros elementos que vão resfriar esse fígado, né? E aí eu tenho que cuidar de harmonizar a minha alimentação, assim como eu harmonizo a minha emoção, eu preciso harmonizar o meu prato, né? Então, o gibi churrasco entrou aqui na nossa live. Gibi churrasco, então, a carne do churrasco, ela afeta, por exemplo, diretamente o elemento fogo. Quem gosta muito aí de café, do amarguinho do churrasco, é o elemento fogo. Então, eu não posso comer exageradamente, assim como eu não posso comer massas exageradamente, porque eu vou prejudicar o meu elemento terra. Então, eu preciso ter equilíbrio. Da mesma forma que eu não posso comer demais os termogênicos, eu também não posso comer demais alimentos ácidos, então frutas cítricas, né? A acidez de forma exagerada. Assim como eu não posso comer demais alimentos salgados. Então, assim, na medicina chinesa, cada alimento, ele tem um sabor, ele tem uma direção, né? Então, se eu pecar, vamos dizer assim, exagerar em algum elemento, em algum sabor, em alguma direção, eu vou ter a desarmonia e a desarmonia. Que mais as pessoas me procuram para dor, e eu com esse desequilíbrio, essa dor no meu organismo, eu continuando fazendo as coisas de forma desequilibrada, eu vou continuar com a dor. À medida que eu equilibro essa energia, né, no meu dia a dia, inclusive com a alimentação, eu vou vou deixar de sentir dor. E a medicina chinesa, gente, ela faz isso de forma definitiva mesmo, porque nós tratamos a raiz do problema,
né? A gente vai tratar a dor que o paciente, que o cliente procurou aquele momento, mas nós tratamos de o que foi que causou essa dor lá atrás. Porque, no geral, as pessoas procuram ajuda depois de que a dor já está crônica. Então, quando ela está por pouco tempo, a gente fala, depois a gente procura, ela vai passar. E aí, só com o tempo que não passou, é que a gente acaba procurando ajuda. Então, a próxima, eu falei do fígado e da vesícula biliar, que são os generais, né? E o próximo aqui é o baço pâncreas, que ele é o repositor de ideias. Então, quando nós estamos com as ideias claras, com o pensamento que flui, né, com a imaginação. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho muita imaginação no sentido de resolução das coisas. Isso quer dizer que o meu elemento terra está em equilíbrio. E os rins, ele é encarregado, né, da habilidade de resolução, da esperteza ali, não a esperteza que muitos conhecem, assim, ser esperto no sentido de passar o outro para trás, mas a esperteza do rim é ser esperto no sentido de ter habilidade para resolver. Então, como eu disse, é um conjunto. E a outra habilidade do rim é a força de vontade. Então, aquela pessoa que ela tem muita força de vontade, que ela é persistente, que ela quer solucionar algo em sua vida e que ela quer buscar, quer dizer que ela está com energia boa do rim em equilíbrio. Por sua vez, se essa pessoa passa a ter autoritarismo demais, então a gente vai ver que existem várias coisas ali em desequilíbrio, e uma delas, quando a pessoa é muito autoritária, é o rim que está em desequilíbrio. Então, aí, olha, as emoções em harmonia. Então, quando o coração está harmonioso, ele tem a consciência, a ordenação e a clareza, né? Vamos falar de pensamento. Então, clareza de pensamento, ele ordena os pensamentos, ele tem a consciência daquilo que ele está pensando para poder resolver. O fígado, em termos de pensamento, porque, como eu disse, todas as emoções, elas nascem, né, na mente, no Shen. Então, e elas vão passar ali pelo coração. Então, mas umas vão afetar o coração e outras vão afetar outros órgãos. Então, o fígado, em harmonia, o pensamento vai aparecer como forma equilibrada de ideias, de expressão. Então, a pessoa, ela sabe se expressar, ela sabe colocar para fora, ela sabe falar com clareza. O baço pâncreas, né? Ele vai ter ali também pensamentos claros, também ideias, ele vai armazenar ideias sem ficar parado, sem ficar pensando demais, sem pensamento obsessivo. Ele passa e deixa fluir, porque o fluir da energia, ela é saudável, ela é harmônica, o nosso corpo está harmônico. E a energia do rim, quando se manifesta em pensamento equilibrado, é a esperteza, da clareza de conseguir da resolução. Boa noite, Instagram. Boa noite, Ângela. E aí, vamos lá. Os tipos de emoção. Então, todas as emoções, elas são yin ou são yang. Então, para quem não assistiu às aulas passadas, a gente diz que o yin, ele é algo mais denso, mais parado, e o yang é algo que é em excesso, que é mais agitado. Então, todas as emoções, elas vão ter o lado yin e o lado yang, né? Então, a beleza está em equilibrar, e é isso que o chinês faz através da medicina chinesa. Então, vamos aqui, por exemplo, na frustração. Então, a frustração, ela vai ter o lado yin, que é depressivo, que é um lado mais de recolhimento, e o lado yang, que é a raiva. Então, a frustração, ela pode gerar em pessoas diferentes, situações diferentes. E aí, para que eu preciso saber isso? Porque à medida que eu sei em qual momento que a pessoa está, né? Se ela está no momento yin, se ela está no momento yang,
eu vou saber o que eu preciso fazer. Então, se eu reconheço em mim um momento que me aconteceu uma situação que eu fiquei frustrada, né? Então, vamos ver, com essa frustração, esse sentimento de ficar frustrada, de não foi do jeito que eu deveria ficar, eu não fiquei feliz, né? Eu fiquei frustrada, eu fico em depressão, então eu estou no meu aspecto yin, né? Eu estou em deficiência de alguma coisa. Boa noite. E aí, quando eu estou com raiva, se eu fico frustrada e reajo com raiva, eu estou em yang, eu estou em agitação, né? Então, eu vou poder escolher o meu alimento e vou poder escolher um chá adequado para que eu faça uso e para que eu fique livre desse sentimento, para que ele não se internalize, né? E qual a importância dele não se internalizar? Para que ele não cause o que nós chamamos aqui de doença. Então, o próximo aí seria o medo. Então, se eu tive uma situação de medo, eu paralisei ou eu corri, né? De repente, se eu estou no momento ali que eu estou sendo assaltada, é mais, né, recomendado que eu esteja em situação de ficar quieta, mais né? Porque a situação de fuga ou de luta, ela pode me gerar que é o yang, que é a outra polaridade, ela pode me colocar a minha vida ali em risco, né? A situação aí de meditação. Essa meditação que tá aí no slide, ela é uma meditação diferente, não é essa meditação que a gente conhece de falar de contemplar o bom, não. Essa meditação é de ficar em excesso de pensamento mesmo. Então, esse excesso de pensamento, ele pode me levar a dois tipos, né, de sentimento. Ele pode me levar à apatia, né, de ficar quieta, eu não dou conta, então eu não vou fazer nada. E ele pode me levar, esse é o yin, e ele pode me levar a uma agitação, eu fico ali pensando, uma ruminação de ideias, eu estou o tempo todo pensando e eu fico agitada. De qualquer forma, essas duas situações vão me trazer desequilíbrios energéticos, desequilíbrios no meu corpo. E aí, eu vou acabar adoecendo de uma forma ou de outra se isso persistir. Então, essa é a importância de sabermos qual o lado, né? Para poder resolver o que eu vou fazer com isso. Então, vamos lá. Eu tenho aí no primeiro slide, quem está no Instagram, quiser migrar para o YouTube, para ver os slides, seja bem-vindo ao YouTube também, Farmácia do Mato, tá? Então, lá o tipo yin, né? Que eu falei que pode ser o tipo, que é o parado, que pode ser uma repressão de sentimentos ou uma deficiência. A deficiência do yin, ela pode gerar raiva, inquietação, hipersensibilidade, extroversão. Por quê? A deficiência do yin, ela deixa com que o yang fique maior ou que o yang até possa crescer. Então, no slide aqui que você tá vendo, o yin é representado por esse quadrado escuro, em que o yin foi consumido, né? Essa linha é a linha do equilíbrio, é a linha da nossa saúde, tá? E aí, se esse yang, que é representado pelo bloquinho branco, ele cresce, a situação ela está piorando e está consumindo a minha matéria, o meu yin do meu corpo. Então, quanto mais houver o consumo do meu corpo, mais vai haver uma deficiência, tá? E uma das deficiências que acontece, além da energia, é o nosso sangue. E que vocês vão ver aqui ainda nessa aula o que vai acontecer. Então, o tipo de yang deficiente quer dizer que houve um consumo do yang. Então, como que vai apresentar no meu corpo? Eu vou ser mais introvertido. Eu posso ter só o consumo do yang, né? O consumo do meu calor,
né? Então é aquela pessoa que vai ficar mais quietinha, que ela é mais friorenta, que ela não quer se mexer. E essa deficiência pode deixar com que o yin cresça também. Então, assim, olha, menos ativo, mais sujeito à depressão. Boa noite, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos. Então, esse slide, ele mostra a linha do equilíbrio e o que é deficiente, as manifestações. Então, quando eu tenho mais, né, eu tenho o indeficiente, eu estou naquele momento fora do equilíbrio e eu tenho mais yang naquele momento. O yang pode, esse calor interno, ele pode não ter passado da linha, mas pode ter crescido também e passado da linha. Então, e essa é a forma do desequilíbrio. E aí nós vamos ver as emoções no processo da dor, né? E o processo da dor nas emoções, porque nós pensamos que só as emoções afetam o corpo. Não, o corpo, o desequilíbrio do corpo, o desequilíbrio de eu não conseguir dormir, de eu comer inadequadamente, isso também vai gerar dor no meu corpo. Então, vamos lá. Eu tenho aí as desarmonias dos meridianos. Os meridianos são canais energéticos, canais de energia que devem fluir como um rio. Assim como o rio tem a água que flui, né, livremente, a nossa energia, quando ela está saudável, ela flui livremente. Então, essas desarmonias podem ser desequilibradas de causas internas e causas emocionais e de causas externas, que a gente chama dos fatores climáticos, né? Então, por exemplo, o frio, o inverno na época, né? O frio é um fator climático. A exacerbação desse frio vai me causar problemas, mas eu posso ter um frio interno. Esse frio interno, ele pode ser produzido no meu organismo por causa de desequilíbrio, né, de emoções e por causa de desequilíbrio com alimentação, no sono, né, a forma de eu viver. Da mesma forma, eu tenho aí o calor, que o calor, ele é a parte yang, né, o frio é yin, o calor é yang, então eu tenho que ter um calor natural no meu organismo. Quando eu tenho o excesso desse calor, vai virar, vamos dizer assim, fogo. Se ele ficar constante, ele vai consumir a parte material. Então, a parte mais material que a gente tem aí, falando em energia e sangue, é a parte mais material, é o sangue. Então, vai haver um consumo. Então, é necessário que eu equilibre tudo no meu organismo para que eu fique saudável. Então, peraí, o próximo slide vamos ver. Esses fatores internos e fatores externos, como eu coloquei aí no slide. Então, a gente pode ter frio, né? O vento é relativo à primavera, mas eu posso criar um vento interno que é relativo à deficiência do organismo, que ela pode ser gerada de várias formas, inclusive pela alimentação. O frio é relativo ao inverno, ela pode ser gerada também pela alimentação inadequada, alimentos frios, alimentos gordurosos, também vai gerar que fique parado no meu organismo e gere frio. A umidade, né? Ela também é gerada pelos alimentos, o calor relativo ao verão também pode ser gerado por alimentos, por exemplo, picantes, como os termogênicos que eu falei, a secura, que agora a gente está na época do outono, então, assim, é relativo ao outono, mas é também relativo a alimentos que vão secar os nossos líquidos orgânicos, são alimentos mais quentes, vão secar. A umidade, o chinês, ele fala da umidade-calor. Ele é mais representativo na época do verão. Então, no corpo, ele vai se manifestar, por exemplo, umidade, calor, como, por exemplo, uma insolação. Então, que a gente teve um momento, vai gerar secura. Então, assim, as chuvas, então, o desequilíbrio, enfim, né? Vamos para o próximo slide.
que são os efeitos. Só um minutinho. Os efeitos sobre a nossa energia. Então, nós temos aí a raiva, ela causa a elevação, né? Então, a pessoa fica, às vezes, a pessoa fica com raiva, ela pode ter elevação de pressão arterial, ela tem a elevação da circulação sanguínea, então, muitas vezes a pessoa manifesta com o rosto vermelho, com o pescoço vermelho, então, ela pode apresentar aí pressão sanguínea alterada, pode apresentar cefaleia, né, dor de cabeça, vertigens, pode apresentar olhos vermelhos, pode não apresentar isso, mas pode apresentar, por exemplo, impulsividade. Então, não necessariamente a pessoa precisa ter todos esses sintomas. A alegria sobre a energia, ela vai causar a dispersão. Então, assim, vai ter uma dificuldade de concentração, a alegria exacerbada, né? Então, a preocupação exacerbada, ela gera um bloqueio da nossa energia. Então, a pessoa fica ali ruminando as ideias e a pessoa fica assim o tempo todo só com aquela ideia fixa, né? E pode gerar má digestão e pode gerar dores, né? Então, são fatores que vão se combinando. A tristeza, ela vai gerar uma diminuição da nossa energia vital. Então, cada sentimento aí, ele ataca um órgão, né? De forma mais, dizer assim, mais exacerbada. Então, a tristeza vai diminuir a nossa vitalidade, vai diminuir a nossa energia. A gente não quer fazer nada, então fica com fadiga, fica com sudorese. Então, assim, essas são representações no corpo. E aí, o medo, ele vai causar a descida, como eu falei, a pessoa pode ficar com urgência de ir ao banheiro, seja para urinar, seja para defecar. A pessoa pode ficar pálida, por quê? Ele tende a descer, a energia vai descer, né? E aí, se ficar um pouco mais, a pessoa fala, não, mas você ficou pálido, o que foi? Então, a pessoa pode estar passando uma situação ali de medo, de preocupação exacerbada. Essa preocupação já não é aquela que bloqueou, mas aquela que fez descer. E aí, continuar com isso no organismo é causar um desequilíbrio maior. Então, o próximo aí é os efeitos sobre o sangue. Então, quando eu coloquei sobre o sangue, né? Nós falamos da energia, agora nós vamos falar um pouco do sangue, que é a nossa parte mais material. Eu tenho uma desarmonia da emoção, eu posso ter uma desarmonia também do meu órgão. E eu tendo uma desarmonia do órgão, eu também posso ter uma desarmonia da emoção. E qualquer um desses dois, seja desarmonia da emoção ou desarmonia do órgão, eu posso causar uma desarmonia no meu equilíbrio do meu corpo e posso afetar o meu sangue aí agora pra gente falar. Então, se eu ficar com excesso de pensamento, preocupado, eu posso causar um desgaste, né? E não mais formar adequadamente o meu sangue, a minha parte material. Então, vamos lembrar que o meu sangue, ele é uma parte yin e uma parte yang. Então, vamos colocar a parte mais fluida, né? A parte líquida do sangue, ela seria a parte yang. E a parte das plaquetas, a parte sólida, os leucócitos, por exemplo, seria a parte yin. Então, quando eu fico com excesso de pensamento, eu vou ter uma má digestão. Essa má digestão não vai fazer com que o meu corpo absorva, porque o baço e o estômago, ele não tem que transformar e transportar a energia do alimento. Essa energia do alimento do baço, ela vai se juntar com a energia do meu pulmão para formar a minha energia de defesa. Se eu ficar com excesso de pensamento, o meu organismo não vai conseguir absorver os nutrientes necessários, não vai formar a minha energia de defesa e não vai formar o meu chuê, o meu sangue. E aí eu vou causar uma deficiência geral do meu organismo, e isso é um dos fatores, a deficiência é um dos fatores da dor. Então,
eu sabendo disso, eu posso me livrar dessas dores. Então, por isso que o chinês, ele fala que é um tratamento do corpo todo, né? Do nosso conjunto, do nosso sistema, né? Então, aí a próxima emoção, a irritação, desculpa, o medo, coloquei aqui para vocês, o medo e o pânico, né? Então, o medo e o pânico, ele vai causar uma deficiência do meu yang, uma deficiência do meu rim, né? Então, assim, uma deficiência também do meu pulmão, porque o medo, ele faz a energia descer. Então, eu preciso da energia para respirar, né? O meu pulmão precisa da energia para respirar. Mas aí, depois que o baço juntou a energia junto com o meu pulmão, ela manda para o rim. E aí, esse rim vai devolver circulando essa energia em todo o corpo. Então, quando falhar, né, por medo, que descendeu, a emoção foi de descer algo, então, deixou as pernas bambas, deixou a pele, né, você ficou pálido, você deu vontade de urinar, tá dizendo que tá descendo. E se isso virar crônico, você vai ter a circulação comprometida da energia, mas também vai ter a circulação do sangue, que tem que nutrir todos os tecidos, né? Os órgãos, os músculos, os tendões. Essa circulação vai ficar comprometida. Então, eu posso simplesmente, se eu tiver o yang deficiente do rim, a energia deficiente do rim, ele também pode começar a não circular essa energia e também a pessoa pode ter pânico, aquela pessoa que ela tem síndrome do pânico. Então, a importância de saber da alimentação, do descanso e do que é adequado e o que não se deve fazer é essa. Então, no próximo aí, nós vamos ver a emoção, a irritação. Então, quando eu fico irritada, raivosa, frustrada ou deprimida, essas vão deprimir o ti do fígado. Então, essa é uma situação que a pessoa vai, quase que certeza que vai ter dor. Então, é uns casos de muita fibromialgia aí, cada vez mais a gente está se irritando mais no trânsito, no trabalho, né? Seja pela alimentação inadequada, ou seja pelo excesso de trabalho mesmo. Então, vai gerar o que a gente chama uma depressão da energia do fígado. E o fígado, ele é responsável pelo livre fluxo dessa energia. Essa energia deprimiu, essa energia ficou parada, ficou deficiente, o ti não vai fluir. Então, vai causar dor no organismo. E vai causar má circulação. Então, se eu restabelecer a energia do fluxo do fígado, eu vou voltar, eu vou ficar livre dessas dores. Então, eu posso fazer isso através dos alimentos e é imprescindível que eu faça também exercícios para liberar esse fluxo do ti, né? Que eu durma bem, para que eu libere as toxinas. Então, hoje em dia, muita gente fica preocupada em fazer chá detox e não se preocupa em fazer outras coisas, como dormir adequadamente, como fazer atividade física. Então, precisa ser assim como eu sou um conjunto, eu também preciso fazer um conjunto de coisas para que minha saúde seja restabelecida, né? E a próxima aí Opa, peraí. Deixa eu colocar aqui. A próxima o excesso aí, como eu disse, a meditação, nesse caso aí, não é essa meditação contemplativa, de observar a minha respiração. Essa meditação aí é o excesso mesmo de pensamento, é a preocupação, é a irritação, é a frustração, né? E que vai gerar a deficiência da energia, a deficiência do yang. Mas a deficiência, se já está apresentando no meu corpo a deficiência da energia e a deficiência do yang, eu também posso ter um excesso eu posso ter irritação exacerbada, eu posso ter frustração.
E vamos voltar lá nas aulas anteriores. Qual que é o modelo que eu tenho aí? Deficiência do Qi, deficiência do Yang na alimentação. Quando eu começo a comer alimentos gordurosos, né? Excesso de cereais. O que são os excessos de cereais? Farinha de trigo, né? Excesso de alimentos que tenham farinha de trigo, de alimentos que tenham leite, que vão ficar mais parados. Com o tempo, eles ficam ali e geram uma estagnação. Ou eu posso, tá? Eu como adequadamente, mas eu belisco a comida toda hora. Então é importante, quem não assistiu a aula, dá uma olhada no canal, que tá tanto no Instagram quanto no YouTube, tem lá os slides da dor no estômago. As coisas que eu não devo fazer, que eu faço errado, por exemplo, ficar o tempo todo beliscando a comida. Então, não adianta se a pessoa come saudavelmente, né? Eu como só fruta, mas tá toda hora lá beliscando um pedacinho de fruta. Eu fui ali, belisquei uma uva. Eu fui ali, né? A gente fala beliscar, né? Eu comi 1, 2, 3 uvas. Eu comi um morango, né? Eu tomei um cafezinho. Isso eu tô fazendo o quê? Fazendo com que o meu organismo, o meu estômago receba alimentos o tempo todo. À medida que ele recebe o alimento o tempo todo, boa noite, ele não vai se livrar desse alimento, o estômago não vai esvaziar, né? E vai gerar umidade. Então, vamos lembrar da premissa que o Imperador Amarelo fala de uma boa saúde, de um bom... Como que o organismo deve funcionar? Enquanto o estômago estiver cheio, o intestino tem que estar vazio. Quando o intestino estiver cheio, o estômago deve estar vazio. À medida que você belisca a comida o tempo todo, então, mesmo que for saudável, tomou um suco de laranja ou de limão, aí daí a pouco comeu uma uva, daí a pouco comeu uma banana, é tudo coisa saudável, suco de laranja, banana, maçã, morango, tudo saudável. Aí a pessoa comeu, mas ela não deixa esvaziar. Então, isso vai gerar a estagnação da energia do estômago. A energia do estômago tem que descer. A energia do baço tem que subir, para que haja absorção nutricional. Então, fazendo isso, o que vai acontecer? Vai virar deficiência da energia do baço, pâncreas. Vai gerar umidade. Com isso, a pessoa pode estar ótima, ela pode estar super saudável nas emoções, né? Não houve nada que desequilibrou ela, mas a comida desequilibrou. Esse excesso de informação, né? Excesso de alimentos de informação que eu digo para o estômago, desequilibrou. Então, gera uma fraqueza. E como que ela vai manifestar no nosso corpo? Um dos sintomas os vasos sanguíneos aí, varizes, né, pitose de órgãos, então o pessoal tem queda de bexiga, queda de útero, queda anal. Então, essas coisas me diz que a energia, né, do baço está fraca, né? A deficiência, existe uma deficiência do calor no baço. Então, a pessoa pode apresentar também, mas ela não apresentou nada disso. Ela apresenta também músculo flácido, né? Ela apresenta, por exemplo, obesidade. Então, assim, isso tudo é deficiência da energia. E aí vai gerar irritabilidade. Por quê? A energia não está circulando. Então, ficou parado, gera irritabilidade. Ou gera, a pessoa não é irritada, mas a pessoa está o tempo todo pensando, ela está apática. Então, isso é exagero. Então, e qual que são, então, voltando lá a falar nos fatores vento, umidade, calor, frio, né? Essas são questões climáticas que podem ser geradas no nosso organismo de forma interna, que também vão ter os mesmos nomes, né? Então, o vento interno, ele significa uma deficiência do sangue, que pode ter sido causada por alimentos, né? A umidade interna, ela também pode ter sido causada por alimentos ou por estagnação de pensamentos, né? Pode ter sido por um excesso climático, pode, mas a umidade interna, existe ali uma representação, por exemplo, da obesidade. O vento, a umidade, né? O calor, se
uma comida, por exemplo, ela fica no estômago há muito tempo, ela vai gerar calor, vai começar a consumir, né? Vai gerar calor nas articulações, então o organismo começa a ficar inflamado e começa a levar à dor, né? Então, falamos aí do vento, da umidade, do calor, da secura. Então, questões que ficam muito tempo viram patológicas, começa, se eu não tenho uma nutrição adequada, alimentos adequados, de forma adequada, eu começo a consumir esse calor, começa a secar o que na medicina chinesa nós chamamos de yin, que são os líquidos orgânicos. Então, a pessoa diminui a urina, diminui a questão da hidratação da pele, diminui a questão do líquido sinovial, que ficam aí nas articulações. Então, a pessoa fica com as articulações mais ressecadas, vai começar a ter dor, pele ressecada, né? Descamando. Então, pessoas que têm psoríase, a gente fala que tem calor. Por quê? Vamos imaginar na natureza que o que o chinês fala é o fogo que consome o líquido. Então, isso vai se manifestar em secura. Então, vento, umidade, calor, secura e qual que é o outro que eu esqueci agora? Nossa. O frio, né? O frio, ele às vezes pode vir, ele vem assim antes, né? Um dos primeiros junto com o vento, que a pessoa às vezes pode não estar ingerindo alimentos que sejam quentes. Então, ela pode estar consumindo, por exemplo, banana. Banana é fria, né? Se ela não estiver assada, ela tem a natureza fria. Então, ele gera um frio no estômago, né? Que depois vai gerar umidade, porque vai ficar parada. Depois vai virar calor e esse calor vai consumir os líquidos, vai virar secura. Então, essas são síndromes que se relacionam, que o chinês relaciona com o exterior, de observar a natureza, mas que a gente produz no nosso organismo, seja através dos alimentos ou seja através das nossas emoções. Então, essa é a importância de a gente equilibrar as nossas emoções para que a gente traga saúde e fique livre das dores no nosso organismo. Tá ok? Tem alguma pergunta? Pessoal que está aqui no YouTube, quem está aqui no Instagram. Agradeço muito a participação de vocês. São todos bem-vindos. E compartilhe, gente, essa live, né? Vai ficar salva no YouTube para quem está assistindo pelo Instagram. Tem os slides, então, no YouTube também, é o canal Farmácia do Mato. E lá, quem quiser rever essa live, tem até a opção de ir lá na engrenagem e clicar para ver de modo mais rápido, né? Poder ver de forma, assim, integral. Quiser rever, vai ficar aqui no Instagram também gravado, tá ok? Então, gente, boa noite. Até quinta-feira, às 19 horas, eu aguardo vocês com um pouco mais. Oi, Graziela, você acabou de entrar, boa noite. Nós estamos encerrando a live, mas vai ficar salvo. Hoje nós falamos sobre as dores e as emoções, como que o desequilíbrio na alimentação geram emoções assim, desequilibradas no nosso corpo e como que essas emoções também podem gerar desequilíbrio em formato de dor no nosso organismo. Tá ok? Gente, muito obrigada. Uma ótima noite para vocês.